Começou com um desejo do Renato Terra de fazer alguma coisa que o primeiro impulso dele foi fazer um filme, ele queria fazer um longa-metragem de documentário. Ele fez a pesquisa para uma entrevista que eu fiz junto com o Roberto Menescal no Conversa com Bial, e no dia que eu cheguei lá para gravar, ele já me disse, olha, eu fiz essa pesquisa para Conversa e eu estou aqui enlouquecido, eu queria muito fazer um filme sobre a Nara. Em um determinado momento, ele me procurou e disse, olha, existe a chance aqui da gente conseguir fazer com que vire uma série para o Globoplay, estamos aqui negociando e tal, e aí virou um projeto dentro desse núcleo do Conversa, né? Já fez alguns documentários, acho que esse é o primeiro de música, se não me engano. Conheci o Renato no início de 2019 e ele sabia que eu estava indo fazer cinema na faculdade e tal, e ele me deu uns filmes para eu ver e uns livros para ler e tal, e conversou comigo de vários projetos que ele tinha na época, e um desses projetos era o projeto da Nara. E aí, desde 2019, eu fui ao longo do tempo conversando com o Renato sobre esse projeto e tal, até que virou realidade, a gente começou a fazer e aí começou meio. Eu fui acompanhando ele e ajudando ele no que ele precisava. Então, eu fiz parte da pesquisa, eu fui em todas as entrevistas, eu, eu ajudei um pouco na ilha de montagem com ele, com a Jordana. Qual é a referência agora, depois da série, da tua avó, né? Para mim, ela e a série agora viraram uma coisa só, assim, um pouco, né? E aí, enfim, eu vejo ela um pouco através da série também, mas foi um mergulho, assim, que eu dei de ficar pesquisando e ouvindo tudo e tal. E são peças que ajudam a montar assim a imagem dela assim para mim, né, na minha cabeça. Acho que foi muito natural para mim assim fazer cinema. A minha família, todo mundo faz cinema, na verdade, assim um pouco. A minha mãe fez cinema, minhas tias fazem cinema, meu avô faz cinema, minha avó-drasta faz cinema, meu pai já fez cinema. O meu avô, por parte de pai, era cenarista de teatro, então, enfim, acho que foi muito natural assim para mim fazer cinema. E cinema também é a única, não sei se é a única, mas é a arte que consegue meio que englobar as outras artes, né? Porque você pode filmar alguém tocando violão ou alguém pintando um quadro, você pode filmar alguém fazendo qualquer coisa. Então, acho que foi muito natural assim para mim. Eu quero escrever e dirigir. Eu escrevo, eu escrevo roteiros. Eu tenho milhares de roteiros que eu não tive a oportunidade de dirigir nem produzir ainda, mas eu tenho milhares de roteiros e eu tenho interesse de direção também. Eu dirigi um videoclipe que lançou em dezembro e meu interesse é em roteiro e direção, principalmente. Eu ouço música de todos os tipos, muito diferente, assim, mas eu acho que principalmente eu ouço muito rap, trap, drill, grime, que são os gêneros que vêm do rap, né? Desde pequeno, assim, rap brasileiro e americano, inglês, eu sempre ouvi muito. Mas também sempre ouvi muito rock, muito Led Zeppelin, eu tocava bateria, mas também por ser brasileiro, eu sempre cresci ouvindo muito MPB e, enfim, bossa nova, e eu também ouço jazz, eu tocava jazz na bateria, então eu ouço muitas coisas diferentes, assim. Bom, e da tua avó, assim, tem alguma música que seja a sua favorita? Acho que a minha música preferida dela deve ser Com Açúcar com Afeto. Eu estudei música a vida toda, assim, tipo criança, adolescente, tocava violão, fiz aula de piano, mas eu não toco nada, não. Eu fazia porque era lá em casa, era uma música, um instrumento e um esporte. Então, eu sou muito caseiro, assim, eu fico muito em casa, mas eu sou muito apaixonado pelo meu bairro, assim, eu tenho uma conexão muito forte, assim, com o Horto, e eu acho que tem uma coisa do clima e das pessoas, e tem uma coisa
é como se fosse um bairro serrano no Rio de Janeiro, um pouco assim, as pessoas ficam na rua olhando as coisas e as pessoas ficam sentadas em cadeira na frente da porta de casa e tal. E isso não tem muito aqui em cidade grande, só que tem aqui no Horto. Enfim, eu tenho muita dificuldade de me imaginar morando em qualquer outro lugar. Assim, eu escrevo muito sobre aqui, eu não, eu acho que seria muito difícil para mim sair daqui. Assim. Eu fico mais pela Zona Sul, assim, mas eu acabo passando muito tempo no Horto também. Eu não costumo ir muito para cachoeira, eu não costumo andar muito de bicicleta, mas eu gosto de caminhar pelo bairro, assim, fazer os trajetos por dentro, subir a Lopes Quintas e entrar naquelas ruas pequenas e tal, e só caminhar assim, pelo Horto eu costumo fazer mais. Assim. Eu já tinha morado no Jardim Botânico, ali na Maria Angélica. Depois eu saí daqui, morei em milhões de lugares diferentes e vim para cá em 2000 e nunca mais saí do Horto, né? E faço tudo muito por aqui, né? O bairro mudou. Eu acho que o bairro mudou muito, mas ao mesmo tempo não mudou muito. Acho que tentou se mudar muito mais o bairro do que de fato mudou, ainda bem, porque eu acho que ainda tem uma coisa que é maravilhosa, que são os moradores tradicionais, que são essas misturas todas. Agora, por exemplo, o Botequim ali, o Bar dos Bem Amigos amigos, já né? virou agora mais um lugar de bicicleta. Eu não sei, assim, são 18 lugares de bicicleta, é um negócio um pouco chato, entendeu? O Horto tem uma coisa que tem muitos lugares do Rio de Janeiro que tem, mas eu acho que aqui, como a gente está num cantinho, fica mais abandonado do que provavelmente em Copacabana, que deve ter mais gente que questiona, reclama e acaba consertando, que quebra, rompe um cabo, pode ser de luz, pode ser de internet, pode ser de telefonia, pode ser de televisão a cabo, eles abandonam o cabo caído e colocam um novo. É uma quantidade, é uma emaranhado de cabos soltos. E isso é perigosíssimo, porque, claro, aqueles que são podem estar até desligados, a gente não tem como saber, mas num dia de chuva, por exemplo, se esbarrar num cabo desse, é um negócio gravíssimo. Eu não sei, pelo menos nesses 20 anos que eu moro aqui, de um acidente nesse sentido, mas eu fico apavorado, eu até fotografo assim, os emaranhados, porque é muito impressionante a quantidade de cabo inútil, solto e quebrado na rua. Então, eu acho que valeria muito a pena, e a gente vive com problemas de falta de luz muitas vezes, né? Uma outra coisa que eu acho que também precisa de atenção é que, e no Rio de Janeiro inteiro, mas como a gente está aqui e a gente está dentro da floresta, isso fica muito latente, é o cuidado com as árvores das ruas, né? Porque até o momento em que quem cuidava da poda das árvores no Rio de Janeiro era Parques e Jardins, eram pessoas que tinham algum conhecimento de causa para fazer essa poda das árvores. Hoje em dia é a Conlurb que faz, e pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, pelo que eu converso com o pessoal quando ele está aqui na rua, não é uma turma dentro da Conlurb que é especializada nisso, é quem tiver de plantão vai lá e faz. Então, eu aqui já vi situações de funcionários da Conlurb, sem querer, por falta de conhecimento, derrubar uma casa de marimbondo e ir parar no hospital, o próprio funcionário. Enfim, eles podam as árvores e mantêm as ervas de passarinho que destroem totalmente as árvores. Então, a gente está com o cuidado das áreas comuns, das áreas públicas, né? De calçada, de árvore, de cabo, bastante abandonadas, né? E, sem dúvida, essa prefeitura que a gente tem agora é muito mais atenta e interessada na cidade e nos moradores da cidade do que o que a gente tinha antes disso, né? O basquete você jogava onde? Eu comecei a jogar na escola, e aí depois eu fiz umas escolinhas aqui e ali e tal, mas aí eu comecei a jogar sério, federado mesmo, no Botafogo. Entendi. Mas o José, na verdade, supostamente estuda na Gávea de novo, mas ficou fazendo a faculdade remota. Mas o José, com a coisa do basquete, roda muito o Rio de Janeiro todo, né? Esse mesmo fazendo viagens para outras cidades para jogar. Então, assim, ele tem uma relação direta com o Horto, ele nasceu aqui, a gente mudou de um quarteirão para o outro, ele já morou em uns 3 lugares diferentes, ou 4 aqui no Horto, ou comigo ou com o pai dele, né? Nessas 2 casas onde ele mora. Mas o José circula muito pelo Rio de Janeiro, ele não fica só no Horto, né? Ele circula muito, e acho que até ele circula mais
por outras áreas do que propriamente pela Zona Sul, Ipanema ou Copacabana ou Leblon, né? Na hora que o José vai para a rua, ele vai jogar no Tijuca, vai jogar não sei aonde. Eu já sou mais da bicicleta, ainda que eu ande bastante no bairro, mas eu sou da bicicleta e eu gosto de a bicicleta, eu ando na parte baixa. Quando é para subir, eu subo a pé, que eu não tenho força, eu não subo aqui na Vista Chinesa, nas Castorinas de bicicleta, não é essa a minha bicicleta. Minha bicicleta é para transitar mesmo, ir trabalhar, voltar, ir na Gávea, Ipanema. Eu não gosto de cruzar para o Maitá, porque quando você sai dali da Lagoa, você ainda tem até o consulado americano um jeito confortável de ir de bicicleta. Aí a ciclovia acaba, é uma rua muito movimentada, que é ladeira acima, então ainda é carro acelerando, que é uma coisa mais aflitiva, e só vai ter de novo ciclovia desse lado direito quando chega na Rua do Cemitério, né? E do lado esquerdo você pode atravessar ali no Maitá, mas ela termina próximo àquele posto de gasolina Saideira. Então, você tem um buraco ali de uns 800 metros sem ciclovia que eu não encaro, não gosto. Eu acho que a gente tem aqui um lugar muito agradável para andar de bicicleta e vem crescendo até o número de visitantes, né, para andar de bicicleta, principalmente uma bicicleta mais atlética subindo a Vista Chinesa, né? E é um pouco complexa essa relação do bairro com essa turma, porque, claro que a maioria é muito bem-vinda e muito legal e tudo mais, mas tem um pedaço que, às vezes, ocupa as ruas de uma maneira um pouco complicada, entrando na contramão com carros para poder descarregar a bicicleta, vão pela rua normal e, às vezes, ficam 4 ciclistas um ao lado do outro, enfim. Então, sob as bicicletas tem aquilo que falta e tem um pouco o jeito também de lidar com o espaço do bairro, né? Eu entendo que a nossa ciclovia ela não é ótima de jeito nenhum, mas quem quer andar na rua tem que ter um pouquinho mais de noção de que não só os carros vão passar ali, eu nem tenho carro, nem sou eu que fico, mas mesmo eu, às vezes, de bicicleta, recebo bronca de quem está vindo muito rápido e quer me ultrapassar e eu estou devagar ou qualquer coisa assim. A nossa calçada, onde é a ciclovia, que é a calçada compartilhada, ela também é muito quebrada, né? Ela é muito maltratada. E esses postes é um problema do Rio de Janeiro inteiro, né? Quer dizer, se a gente pudesse ir colocando os nossos postes, quer dizer, nossos cabos para debaixo da terra, seria uma evolução incrível para a cidade inteira. O Jardim Botânico faz parte da minha vida, da vida inteira. Eu vinha com a minha avó e passava o dia caminhando pelo Jardim Botânico, a mãe da minha mãe. Adoro o Jardim Botânico e eu sou sócia do Jardim Botânico, né? Desde que eu vim para cá, eu já virei sócia e sou até então, até hoje. E quando o José era bebê, quando ele nasceu, há quase 20 anos atrás, eu ia 2 vezes por dia ao Jardim Botânico. E ele, criança, a gente ia muito e tal. E depois, claro, ele tinha coisas mais divertidas para fazer do que ficar passeando com a mãe dele no Jardim Botânico, enfim. Mas eu segui caminhando muito no Jardim Botânico. Eu adoro fazer essas caminhadas. Eu tenho a sorte de ter algumas das minhas grandes amigas moram no bairro, então tem uma coisa que a gente gosta de fazer, que é sair cedinho de manhã e caminhar dentro do Jardim Botânico, acelerado, botando a conversa em dia, às vezes subir as Castorinas também, colocando a conversa em dia, apesar da falta de fome. E eu não vou muito às cachoeiras, eu não sou super frequentadora, mas às vezes eu vou. E eu acho gostoso subir, depois descer pelas trilhas e descer aqui pelo outro lado, enfim. Eu sempre adorei ir ao Clube dos Macacos, de novo, claro que com criança, José e Theo, que é meu enteado, a gente ia muito, e o Theo jogava bola direto, os dois fizeram natação lá a vida toda, não sei o quê. Depois disso, eu, às vezes, vou ao clube, que eu também sou sócia ainda, vou ao clube para tomar aquele banho de cano fenomenal lá atrás, e mesmo para comer aquele PF maravilhoso do Clube dos Macacos. Às vezes eu tenho amigos que estão no verão com filhos lá, não sei o que, aí eu vou até lá. Desculpa. Não é uma coisa que
Exatamente. Não é uma coisa que eu penso assim, que programa você vai fazer hoje? Vou para o clube. Não, não vou. Mas vou te dizer que, às vezes, encontrar amigos para comer aquela comidinha num dia quente ali, tomar um banho de cana, é maravilhoso. Eu gosto muito... A gente teve muitos restaurantes que fecharam aqui no bairro, né? Começaram a fechar antes da pandemia e foi, nossa, uma tristeza o que aconteceu aqui. Mas eu tenho visto obra para tudo que é lado. Numa situação normal, eu viajo muito, semana sim, semana não, estou fora do Rio. Então, quando eu estou no Rio, eu quero ficar em casa, eu quero ficar na minha casa, eu quero ficar no meu bairro, eu gosto de caminhar por aqui, de ir na padaria, de ir no biciclete, de ir nos restaurantes, vários deles do bairro. Eu gosto de estar por aqui. Quando eu costumo dizer que tem momentos, agora, de novo, na quarentena, eu passei muitos dias sem sair da minha casa, tive o privilégio de poder estar trabalhando pelo computador, enfim. Mas eu, muitas vezes, pré-pandemia, tinha momentos que eu estava, sei lá, um fim de semana, um momento que eu estava mais de bobeira, que eu não passava da Rua Jardim Botânico, eu ficava no entorno, só aqui no rua. E aí, tudo bem, vai ao supermercado, vai ali na Casa de Pedro e voltou, né? Quer dizer, o meu descanso, às vezes, era não chegar até a Rua Jardim Botânico. Eu sou do carnaval totalmente. E minha relação com o Horto, ela começa, assim, de adulta, né? Ela começa em 90, mais ou menos, vindo para o Sovaco do Cristo, né? Vindo para o Sovaco que saía ali daqui de dentro do bairro, saía do clube ali, onde, enfim, né? E a gente andava, tinha os ensaios, frequentava os ensaios, e depois a gente caminhava. Mas era uma época em que o Rio de Janeiro não tinha carnaval de rua, só tinha o Sovaco e tinha a banda de Ipanema e tinha o Cacique de Ramos e acabou, né? Não adorava vir para cá e tal. Eu me lembro, ainda quando eu mudei para cá, em 2000, ali na Barão de Oliveira Castro, na nossa casa, atrás enfim, é um pouco aquele núcleo, padaria, botequim e tal, é um pouquinho à esquerda dos fundos da nossa casa. E a gente ouvia os ensaios e tal, e tinham vários bloquinhos. Agora, era um grupinho de pessoas. E foi crescendo, 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 porque o carnaval cresceu, não tem a ver com o bairro. Eu estou no Horto desde que esse terreno ainda estava em disputa familiar, né? Quer dizer, ele era... Ninguém sabia o que fazer com ele, porque ele era uma disputa que durou, sei lá, 40 anos. Essa é a lenda do bairro, né? Gosta que esse terreno, em teoria, ele é um terreno unifamiliar. Você não pode construir rua para fazer várias coisas. Quando virou a garagem da Globo, a suposta garagem da Globo, eu não acreditei em momento nenhum que a ideia era, de fato, fazer uma garagem. Eu achei que era a família ali, moradora do bairro, né, há muitos anos, viram o que aconteceu com o Cosme Velho em torno da casa do Dr. Roberto e resolveu preservar o seu pedaço. Porque o terreno também não foi vendido para eles por um preço absurdo, para o tamanho do que é. O preço do terreno não é o metro quadrado caro, não é esse o problema. O problema é como é que você faz para tomar conta desse negócio inteiro se você não pode ocupar o negócio inteiro, né? Então, eu achei estranho, fiquei com um pouco de receio, porque não fazia o menor sentido aquele projeto. Quando apareceu a coisa do INPA, num primeiro momento, eu achei muito interessante. Tinha um envolvimento no Instituto do João Moreira Salles, que é uma pessoa por quem eu tenho maior respeito. O instituto dele eu tenho maior respeito pelos projetos e investimentos que eles fazem. Então, eu fiquei feliz. Falei, bom, vão tomar conta. E o projeto inicial vamos construir aqui em 5% ou 10% do terreno e, em troca, vamos tomar conta da reserva que fica. De fato, o INPE aqui do lado, teria uma ligação, que maravilha. Agora, o projeto que se desenhou, em concurso, inclusive, para construir ali, é um elefante branco, é um negócio gigantesco, absurdo, completamente superdimensionado. Eu duvido que o INPA ou qualquer outro instituto vai ter dinheiro para manter, seja número de quartos, biblioteca, laboratório, vai virar mais um lugar abandonado e caindo aos pedaços, como a gente tem tantos outros no Rio de Janeiro. Confesso que assim, os últimos dias foram todos muito emocionantes, porque não só eu só assisti logo antes de entrar no ar, enfim, quarta, quinta e sexta, eu não consegui ver tudo de uma vez,
era impossível para mim, precisava respirar entre os episódios. Deixou muito feliz o entendimento que o Renato teve a respeito não só da importância dela, mas da participação ativa dela em tudo que ela fez, né? Assim, ele poder fazer esse desenho. Foi desse disco que surgiu o show Opinião. Eu acho que a minha mãe, mais do que cantora, ela era uma grande pesquisadora de canções e de compositores. E eu tinha, assim, essa noção do quão importante ela tinha sido para muita gente, não só pelas coisas... Eu não sou especialista, não sou pesquisadora, então eu não sei profundamente, mas não só por conta das coisas que eu havia lido, ou que eu sabia, ou mesmo do meu convívio com ela, apesar dela ter falecido, eu tinha só 18 anos, como do que as pessoas me diziam, os amigos dela, pessoas com quem eu me relacionava, ou mesmo, às vezes, pessoas com quem eu não me relacionava, não conhecia, mas que, quando sabiam que eu era filha dela, me diziam coisas. Várias pessoas diferentes. Então, eu tinha, assim, a dimensão e, assim, o retorno que as pessoas estão dando, assim, sempre com muita admiração e muito carinho, tanto das pessoas que viveram aquela época, ou aquelas épocas que ela viveu, ou que a conheceram, etc., ou pessoas que são importantes para mim por outros motivos e que viram e reconhecem, principalmente no modo dela estar no mundo, uma coisa que eu sempre soube de alguma forma. Então, para mim, é muito gratificante o reconhecimento de algo que eu sei que estava ali latente, porque ela sempre foi muito discreta, nunca falou da vida pessoal, nunca não sei o quê. Essas coisas sempre também ficavam meio à margem, né? Eu não acho que eu, hoje em dia, seja parecida com a minha mãe, eu até já fui mais. Mas eu acho que de jeito de falar, às vezes, enfim. E aí eu falo na série, né, essa coisa que a minha mãe, quando queria ser escutada, falava cada vez mais baixo, né, cantando, né, principalmente. E aí uma amiga minha me ligou, falou: você fez isso comigo quando a gente teve aquele debate que eu estava discutindo com você, me deixou louca, que você foi falando cada vez mais baixo. Mas eu não acho que foi coincidência. É consciente, né? Não, e eu não tenho essa fineza que a minha mãe tinha de falar cada vez mais baixo. Não. O faroleiro que contava vantagem parou. Parece que tem foto antiga e do chapéu. Assim, eu adoro os números dela com o Chico. Acho incrível para mim assistir a entrevista com o Nelson Motta, porque estou eu ali, e aí eu fico me olhando, e é muito esquisito ficar me olhando, e ao mesmo tempo entender como era a minha relação com a minha mãe, assim, me lembrar, né? Na verdade, não é entender, mas ou reinventar, né? Porque também essas coisas são... Então, para mim, é muito emocionante me ver ali com ela, e o jeito que ela fala comigo, e não sei o quê, Mas eu conhecia esse material já, não assim, dessa maneira, não conhecia o material todo, mas já tinha visto fotos ou pequenos pedacinhos no YouTube, que às vezes as pessoas acham coisas do Arco da Velha. Então, com a coisa da internet, nos últimos anos também muita coisa foi aparecendo. Essa é uma que eu já tinha visto, mas não a entrevista em si, né? Eu tinha essa imagem dela dando a entrevista comigo do lado. Eu gosto das imagens do Opinião muito. As imagens dela com o Tom no começo da série. Acho que são esses meus momentos preferidos. Tem uma coisa que ela fala que o Renato tinha já encontrado e estava nesse programa do Conversa com Bial que eu fiz, e que eu acho muito engraçado e é muito a cara dela, mas não é necessariamente meu preferido, mas para mim é muito emblemático, que é ela dizendo: eu não queria ser profissional, porque eu olhava aquelas pessoas profissionais e elas eram todas montadas com os cabelos, umas maquiagens, Deus me livre. Eu acho que ela estaria cantando uma coisa que a gente nem imagina. Eu não acho que ela ia ter paciência para ficar mais 30 e tantos anos cantando bossa nova. Minha mãe faleceu aos 47, ela teria 80, entende? O que é uma vida inteira? Eu não sei dizer. Eu tenho nenhuma dúvida de que ela ia estar pau da vida, nenhuma dúvida de que ela ia estar irritadíssima, não tenho a menor dúvida de que ela ia estar preocupada com aqueles que estão
em situação muito mais de risco e de insegurança, seja de saúde, ou seja, insegurança alimentar, enfim, eu tenho certeza que ela ia estar... essas iam ser as preocupações dela, assim. Gostei. Pois é, que coisa. Ai, ai. O que você achou? Não temos nada para dizer mais.